Como vocês bem devem saber, a Bíblia foi escrita em diversos momentos diferentes, por pessoas diferentes e com gêneros literários diferentes. Por isso, Bíblia é uma palavra que vem do grego que significa nada mais, nada menos do que conjunto de livros sagrados. Ok, Gustavo, mas por que você tá me falando isso? Veja bem, a prensa de Gutenberg foi inventada em 1490 e alguma coisa. A gente aprende isso no colégio, é uma das partes mais importantes da história do ensino fundamental, que eles falam que foi um dos principais, ou do único progresso tecnológico da Idade Média, que não é propriamente uma verdade, mas enfim, a gente aprende isso e você também já deve ter ouvido falar nisso, deve lembrar das suas aulas, deve estar no ensino fundamental, no ensino médio e deve estar estudando isso em algum momento. E sabe que a prensa de Gutenberg permitiu, de fato, que as obras literárias pudessem ser replicadas, pudessem ser passadas para frente de uma maneira que até então era impossível. Antes eram os escrivãos que ficavam lá copiando e passando ali uma obra literária do que estava escrito aqui para um papel que estava escrito aqui. Ou seja, pensa a dificuldade que era esse processo. E lá em 1490 e alguma coisa, a Gutenberg inventou a prensa. E aí as coisas começaram a difundir de uma maneira muito mais fácil, né? A informação começou a circular de maneira muito mais fácil. Inclusive, um dos principais passos para que as pessoas começassem a serem, de fato, alfabetizadas. Coisa que era muito complexo de ser feito sem uma prensa e sem replicar os escritos que já existiam antes. Então, em última instância, significa que antes dessa data, e até mesmo depois, porque você faz uma prensa, não quer dizer que no outro dia todo mundo já tem 300 cópias de livros. Não, mas resumindo, né? Anteriormente a isso, as pessoas não tinham acesso aos livros. Livro era um negócio que só a pessoa mais bem conectada tinha acesso. Você pensa, né? Um negócio que gastava horas e horas de uma pessoa copiando, até mesmo traduzindo, etc. Não era um artigo barato, era um artigo de luxo. Então, sei lá, uma tiragem de 100 livros poderia demorar muito e muito tempo, um ano, dependendo do número de escrivãos e do tamanho da obra. O que eu tô querendo dizer aqui, basicamente, é que até essa invenção, esse negócio de livro não era muito comum, né, na vida das pessoas. Ok, então agora voltando para a Bíblia. Todos esses livros que, em conjunto, constituem a Bíblia, foram feitos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, o que acaba impactando diretamente a linguagem, que ainda vai mudar dependendo da região, da época e de diversos fatores. E esses livros não foram amplamente divulgados, principalmente porque, não tinha prensa, então você não tinha grandes quantidades desses manuscritos espalhados pelo mundo e muito menos para a população comum. E 2, que muitos desses manuscritos, desses livros, foram escritos por pessoas desconhecidas e até mesmo sem relevância para você ir lá e mandar para um escrivão fazer 100 cópias do que você havia escrito. Não era muito bem assim que as coisas funcionavam. Mas, mesmo assim, olha esse gráfico aqui. Esse gráfico nada mais é do que um gráfico de referências cruzadas da Bíblia, que foi feito em um trabalho fenomenal do Chris Harrison. Referências cruzadas nada mais são do que links conceituais entre versículos, conectando locais, pessoas, frases e por aí vai. Ou seja, pessoas de diferentes lugares, de diferentes etnias, de diferentes línguas, em muitos casos, pessoas que não tiveram acesso ao que já havia sido escrito, fizeram o que viria a ser o livro mais coeso da história, a Bíblia. E aí eu te pergunto, quem está por trás disso tudo? Você já deve saber a resposta. E convenhamos, um livro que tenha início, meio e fim já é difícil de você encontrar sendo escrito pela mesma pessoa. O meu próprio livro aqui tem diversos erros no decorrer deles, erros de coesão mesmo, né? Porque no final das contas o que você entende por um texto bem escrito, um texto que tem ao menos sentido, pode ser verdade ou pode não ser verdade, tá? Mas que tenha sentido, é um texto coeso, né? Que ele se encaixa. O início, o final termina com o que foi começado ali, né?
E isso é algo muito difícil de você encontrar com pessoas que desenvolveram elas mesmas aquele livro inteiro no mesmo momento, na mesma língua, etc. Agora você pensa, pessoas que nunca se conheceram, não trabalham em equipe, tá? Não é um trabalho, não é um grupo. Cada um faz uma parte aqui, depois a gente junta num PDF, num Word. Não é um grupo para fazer um trabalho de faculdade. Não é isso. São pessoas de diferentes épocas, que não se conhecem, diferentes línguas, escreveram sobre a mesma coisa e fizeram um livro com o maior número de referências cruzadas da história. São livros diferentes, gêneros diferentes, pessoas diferentes, línguas diferentes, falando sobre a mesma coisa, e não só a mesma coisa principal, né, que no caso seria Deus, mas também sobre os mesmos fatos. Se você não fica chocado com isso, é porque você ainda não entendeu a magnitude bizarra disso, entendeu? E bizarra do ponto de vista positivo, obviamente. E também repare que eu não tô falando nada acerca da fé. Eu tô apenas juntando os fatos. Se você não quer nem perceber esses fatos, no final das contas o que você tá fazendo é muita força para desqualificar a própria fé em si. Porque, como eu disse no decorrer desse vídeo, não é nenhum tipo de absurdo, não é ignorância, não é antiquado, nenhum desses adjetivos você acreditar na Bíblia. Muito pelo contrário, passa longe, mas muito longe de ser um livro ultrapassado. É simplesmente a maior obra literária, e com esse contexto que eu relatei para vocês, que faz ela ser ainda mais bela. E uma outra coisa que é super interessante, eu já falei aqui nos vídeos desse canal, inclusive se você quiser acompanhar e ver sempre todos os vídeos, a gente tá criando uma comunidade aqui bem bacana, o pessoal comenta nos vídeos, eu vou lá, comento de volta, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então esse canal aqui tá sendo muito legal, tô aprendendo bastante coisa com todo mundo que comenta. Então comenta aqui embaixo, se inscreve e clica no sininho, porque vai ser importante pra gente criar essa comunidade, tá? Enfim, uma coisa que eu já comentei aqui pra todo mundo é o seguinte: a gente pega, por exemplo, a filosofia estoica, que está muito em alta ultimamente, principalmente pelo mundo que a gente vive hoje, faz muito sentido isso. Todos os conhecimentos, todas as ideias estoicas estão amplamente relatadas na Bíblia, só que com uma base muito superior. Eclesiastes é um livro que nos tempos de hoje a gente fala, Eclesiastes é um livro estoico. Só que na verdade, se a gente parar para pensar, o estoicismo nada mais é do que os conhecimentos, talvez, mastigados de Eclesiastes, né? Então, assim, toda ideia bonita que a gente vê por aí, você vê em On Rios, uma reflexão linda, provavelmente não, eu garantiria que essa reflexão, essa ideia está na Bíblia. É uma fonte de conhecimento surreal. Então eu acho que você pode ter várias visões acerca da religião, da fé, etc. Você pode elaborar você pode conjecturar várias coisas acerca desses assuntos. Só que uma coisa que nenhuma pessoa com o mínimo de conhecimento pode afirmar é que a Bíblia é utilizar esses adjetivos que eu estava comentando com vocês. A Bíblia é simplesmente um livro fenomenal para você que acredita, para você que tenha fé e para você que não tenha fé. Isso é como você desqualificar o Michelangelo. Você fala, não, Michelangelo é muito ruim. Você pode até não gostar, mas você vai falar que falta técnica. Não vai. Assim como você também não pode falar que todo esse conjunto de fatores que fizeram com que a Bíblia, o livro mais coeso da história, fosse escrito, é no mínimo de deixar qualquer um de boca aberta. Enfim, gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que tira sarro da Bíblia, que fala que é um livro antiquado, que tem que ser revisto, que é ultrapassado, é um livro que... nossa, a gente tem que atualizar essa Bíblia, né? Manda para essa pessoa, porque talvez esse pensamento que muitas pessoas compartilham atualmente seja proveniente justamente do desconhecimento e não necessariamente por falar algo de má fé. Não, às vezes diz respeito justamente da falta de conhecimento. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa seu like aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.